ok? Eu queria que você pudesse abrir lá em João, capítulo 17. João 17, a partir do verso 9. A oração intercessória de Jesus, que diz o seguinte: Jesus está dizendo e orando ao Pai, dizendo: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E ele diz: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Essa oração de Jesus é uma oração que ela é atemporal, porque ela está nos alcançando ainda hoje. Ela está nos atingindo, ela está ecoando ainda hoje. Em todos nós, na vida de cada um aqui. Mas é também uma revelação da unidade do Senhor, da unidade com o Pai. E Ele está orando por nós, né? Não está orando pelo mundo, mas está orando por aqueles a quem a Ele foi confiado. E Ele diz também, porque estes não são apenas tu me deste, mas eles são teus. E no verso 10 o Senhor declara: ora, todas as minhas coisas elas são tuas, e as tuas coisas elas são minhas. Nesses dias assim, a gente precisa começar a parar e a sondar no nosso coração se nós também, enquanto filhos, podemos dizer para Ele: Senhor, será que todas as minhas coisas elas são tuas? Porque nós queremos que as coisas do Senhor sejam nossas. Tanto é que nós pedimos as coisas a Ele. Sim ou não? Tem alguém que pede aí alguma coisa para o Senhor? Ou só sou eu que peço aqui as coisas para o Senhor? E nós sempre estamos pedindo algo para o Senhor. E querendo que as coisas que sejam deles possam ser nossas. Mas será que as nossas já são dele? E Jesus, Ele primeiro fala das coisas dele. Ele disse: porque as minhas coisas, elas são tuas. E você sabe que o Espírito Santo às vezes ele vem de forma muito forte com a gente, né? E nesses dias, de uma forma muito silenciosa, mas muito, o Espírito tem me interpelado. Será que todas as tuas coisas são minhas? Será que eu posso pedir qualquer coisa e você está disposto a entregar? Porque para que as coisas dele sejam minhas também, primeiro as minhas precisam ser dele. Mas não pode ser apenas no discurso. Tem que ser na disposição de entregar. E essas semanas
tão mexido por isso, eu tenho dito: Senhor, Senhor, todas as minhas coisas, elas são tuas. Se tu tiveres de pedir qualquer coisa, eu vou te dar, eu vou te entregar. E isso é tão sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque a gente não pode ter palavras vãs ao Senhor. Nós não podemos, se nós não pudermos cumprir aquilo que nós falarmos, é melhor a gente não falar. Melhor a gente não declarar, né? Se nós não pudermos cumprir os nossos votos ao Senhor. Mas, nesses dias, nós precisamos sondar o nosso coração para isso, queridos. Se nós estamos dispostos a isso, né? Como é que você quer que Ele confie as coisas dele para você, se você não confia as suas coisas para Ele? Se você não entrega. E primeiro você precisa saber que nada do que você tem é seu, porque foi Ele que deu, né? Como Davi, de uma forma muito sábia, ele declarou: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. Porque quem é o homem para que possa te dar alguma coisa? Que consciência, que consciência. Então, queridos, que nós possamos sondar os nossos corações e ver se realmente todas as nossas coisas são dele, para que a dele também possa ser nossa. Amém? Venha e traga seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. E se Deus estiver pedindo alguma coisa, entrega também. Tá? Amém. Senhor, nós queremos mais uma vez te render graças e te agradecer, Senhor. E confrontados, ó Deus, por essa palavra, nós queremos, ó Deus, que haja despreendimento no nosso coração, no íntimo, ó Deus, do nosso coração, gerando, ó Deus, uma nova mentalidade dentro de nós, para que possamos reconhecer o que é que nós temos recebido
e o que Tu tens confiado nas nossas mãos, Pai. Mas assim como Davi entendeu que tudo vem de Ti, nós possamos estar dispostos, ó Deus, a entregar, a consagrar, a render tudo a Ti e declarar que todas as nossas coisas, elas são Tuas porque foram advindas de Ti. Que possamos, ó Deus, entregar primeiro, porque esse é o princípio, é entregando, é dando, Senhor. Primeiro tem que existir, ó Deus, a ação de entregar. Faça isso nas nossas vidas, meu Pai. Que nós não possamos ter apego a nada. Que uma coisa nós possamos pedir, e essa nós queremos buscar. Que nós possamos habitar todos os dias na Tua casa. Esse seja o nosso maior anseio. Essa seja o nosso maior desejo, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, nós consagramos aqui, Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. E entregamos também essa noite tudo aquilo que Tu tens pedido para nós entregarmos, Pai. Que Tu tens pedido para nós consagrarmos, que Tu tens pedido, ó Deus, para ser, ó Deus, uma oferta de sacrifício diante de Ti. Então, Espírito Santo, que sempre quando nós venhamos a nos apresentar diante de Ti, nós possamos estar dispostos a perder, a ofertar e a sacrificar, Senhor, diante de Ti. Nós para Ti, Senhor, queremos sempre perder primeiro. Queremos, ó Deus, quebrar todas as nossas resistências contigo, Senhor. E nós queremos que Tu prevaleças sempre. Porque para isso foi que Tu viestes. Venha para prevalecer sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga, eu recebo. Diga, essa palavra foi para mim. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pois bem, nossos avisos, né? Eles são voltados para o nosso Adoração Profunda, dia 19, né? Queridos, amanhã já é 7 de setembro. Que coisa! O ano soprou. Então, falta apenas, 2 semanas para o nosso Adoração Profunda. Então, há tempo ainda de você se organizar para que você possa fazer essa oferta ao Senhor. Faça oferta ao Senhor desse dia, de tributo, de oferta, de louvor e adoração ao Senhor. Dia 19 vai ser uma bênção. Vamos passar o dia aqui, adorando ao Senhor. Um dia de adoração ao Senhor. E aí a gente vai estar fazendo... Trocaram o Simone, rapaz. O que houve? Enfim. Então não perca isso não, tá? Te organiza para estar aqui com a gente. Vai ser uma experiência muito, muito tremenda na sua vida, ok? E também a gente está para definir a questão da data das redes desse mês de setembro, tá? A rede de casais vai ficar sempre a última sexta-feira do mês. Então, essa já está fixa. Só iremos estar definindo a rede de homens e rede de mulheres, ok? E você também que está nos assistindo, nós vamos fazer o seguinte, queridos. Houve já uma flexibilização maior, com relação ao nosso culto. Nós vamos fazer uma experiência no próximo domingo, tá? Tivemos problema aí nos aplicativos. Essa semana a gente resolve, nem que tenha que... estamos testando outro aplicativo, tá? E nós iremos estar resolvendo isso. E aí a gente vai fazer o seguinte: nós vamos abrir já durante a semana a questão do nosso culto, e nós vamos abrir durante a semana já para a parte do nosso culto à noite, tá?
E é o seguinte, as vagas que nós iremos disponibilizar, nós iremos preencher. E em completando o número, acabou. Se tiver uma demanda realmente maior para o culto da manhã e que justifique realmente o culto da manhã, a gente vai abrir o culto da manhã, tá? Mas precisa realmente haver demanda, uma demanda que justifique nós estarmos fazendo pela manhã e pela a noite, tá? Tem ainda muitas pessoas que ainda estão, e a gente vai estar cumprindo aí o número da flexibilização, tá? Então a gente vai fazer assim, essa semana agora que vem, e de acordo com a demanda, dependendo disso, a gente torna realmente abrir o culto pela parte da manhã. Agora, quem ficar de fora, ficou. Vamos ter que fazer isso, né? O nosso desejo, e para a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente está à disposição de vir de manhã e à tarde, e à noite, né? A gente tem essa disposição. E temos estrutura também para isso, para não deixar de atender as pessoas, mas tem que realmente estar justificando isso, ok? Então, fechado, essa semana a gente vai fazer essa experiência e a gente faz algum tipo de correção no caminho. Temos alguém que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Temos ali 2 rapazes. Ficam de pé, por favor, para a gente poder te conhecer. Se sintam constrangidos, não, tá? Tem mais alguém que está nos visitando? Tem alguém que está se escondendo aí, Sejam muito bem-vindos, tá bom? Prazer estar recebendo vocês aqui. E alguém também que esteja escondido aí também seja bem-vindo. Podem ficar... Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Quero orar ainda com você. Quero que você possa fechar seus olhos ainda aí onde você está. Você também que nos assiste aí no nosso canal, também você possa, independente de estar ou não na sua casa, ore conosco agora. Permita que o Espírito de Deus possa ministrar sobre você. Senhor, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e Te pedimos, amado Espírito Santo, tenha liberdade de se mover sobre as nossas vidas, de se mover sobre a nossa mente, sobre o nosso interior. Nós queremos, ó Deus, deixar que você, como o agricultor, possa trabalhar a boa terra, a terra do nosso coração. E se ela não estiver boa, se ela não estiver preparada, venha revolver essa terra, venha descompactar ela, venha tirando os cardos e abrolhos, as pedras, tira a sequidão, Senhor, mas torna ela, Senhor Deus, uma terra preparada e pronta para receber da Tua semente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele possa ter plena e total liberdade de se mover no nosso interior, de permear a nossa mente, de renovar a nossa mente com uma nova mentalidade, a mentalidade, ó Deus, do céu, ó Deus, confrontada pelos Teus princípios e pelos Teus valores e pela Tua santa e poderosa palavra, que é poderosa para despedaçar os cedros do Líbano, a Tua voz, Senhor Jesus, que ela ecoe dentro do nosso coração, Senhor. Repreende as aves de rapina, Senhor, aquelas que tentam arrebatar a semente, aquelas que tentam nos roubar, e traga cativo, ó Deus, mentes e coração, Senhor Deus, a Tua palavra e a voz do Teu Espírito Santo, que ela possa, ó Deus, eclodir dentro de nós, no nome de Jesus, fazendo uma explosão de vida, de caráter de Deus, de posicionamento, de uma nova postura, trazendo-nos arrependimento,
quebrando, ó Deus, forças e ligaduras, ó Deus, e nos tornando, ó Deus, livres, meu Pai, no nome de Jesus. Venha nos curar também essa noite, Senhor. Venha nos tocar também essa noite, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Toque as famílias, toque as pessoas que também estão conectadas conosco, Senhor. Tu as atinja, Senhor Deus, as alcance, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 8. A partir do verso 1. Acompanha comigo. Diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Queridos, meia hora de silêncio é muita coisa, viu? E eu acho que nesse momento não tinha mulher no céu. Porque meia hora de silêncio é muita coisa. Depois tenta passar meia hora de silêncio. Mas teve meia hora de silêncio. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Presta atenção. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém, amados? Essa passagem, ela é muito tremenda. Muito tremenda porque ela fala sobre o trono de Deus, sobre o altar de Deus. Mas fala sobre um incensário de ouro. Um incensário. Um lugar e um objeto que era feito, foi construído para o tabernáculo, para queimar o incenso. E eram oferecidas produtos que eram devidamente separados e consagrados. Eram essências aromáticas, eram perfumes que queimavam diante de Deus e que faziam uma fumaça sobre o Santo dos Santos. E essa fumaça, ela praticamente separava a glória que repousava sobre os querubins na arca de Deus,
para que o sacerdote, quando entrasse, essa fumaça da glória e da presença protegesse o sacerdote. O incensário servia para isso. E não se poderia oferecer nenhum tipo de incenso estranho, né? E fala aqui sobre o altar do trono de Deus. Um anjo também veio com um incensário de ouro. E foi-lhe entregue, diz o texto, muito incenso. E esse incenso é a oração dos santos, que encheu aquele incensário, até o ponto de transbordar aquele incensário. E quando ele foi completamente cheio, foi levado, e o Senhor promoveu fogo para que aquele incenso pudesse ser uma resposta lançada na direção da terra. E quando essa resposta foi lançada na direção da terra, o texto diz que houve trovões, vozes e terremotos. Queridos, toda a oração que é feita em linha com a palavra de Deus, com sinceridade, com integridade, em arrependimento, ela sobe como um incenso e ela é depositada em um incensário. Olha, escuta bem o que eu estou te falando hoje. As nossas orações, elas são como depósitos de incenso nesse incensário do céu. Essas orações, elas ficam ali sendo maturadas, sendo muitas vezes represadas, para que no tempo certo, no tempo oportuno, elas possam ser recebidas no altar e liberadas do altar de Deus como resposta para a terra. Todas as nossas orações, elas têm esse tempo. Essa oração fica nessa nuvem de Deus, sendo ali compactada, sendo ali recebendo uma maturação de Deus, de tudo que você e eu temos colocado diante dele. E quando esse incenso ele se torna completamente cheio, chegou o momento de Deus liberar fogo sobre esse incenso e queimá-lo e devolver a resposta para você, e devolver a resposta de um clamor, de uma intercessão, de uma súplica, e de talvez anos e anos a fio que são colocadas e apresentadas diante de Deus. Quantas coisas nós não temos orado de anos e anos, de décadas e décadas? Quem tem oração de décadas aqui? Quem tem oração de décadas aqui? Eu tenho oração de décadas. Essas orações, elas não foram perdidas. Diga para a pessoa que está do seu lado: as suas orações jamais foram perdidas. Diga para uma pessoa que está do seu lado: a sua oração está estocada no céu. Eita! A tua oração, ela está estocada no céu. A tua oração, ela está num barril de carvalho do céu, sendo maturada no céu. E no tempo certo, ela vai ser queimada pelo fogo de Deus
esse incenso que subiu diante dele, e vai ter terremoto, vai ter trovões e vozes. Olha que coisa interessante. Disse que quando a resposta ela foi lançada para a terra, houve trovões e vozes. E no momento dessa palavra eu fiquei imaginando comigo, sabe? Como é que uma oração ela é estocada no céu? Eu fiquei, meu Deus, pensando nisso. Aí depois o texto chega e declara, diz: quando ela foi devolvida como resposta para a terra, houve trovões e vozes. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que todas as vozes das orações que foram feitas, elas foram armazenadas ali. E quando o Senhor, de repente, abriu a caixinha do incensário, as vozes que foram depositadas e armazenadas de anos e anos, que foram ecoadas para o céu, são liberadas, e aí há um som como de trovões e de muitas vozes, de muitas orações que foram armazenadas por dias, por noites, por madrugadas, por anos, por décadas, e que estão ali compactadas, reprimidas, para que no tempo certo, todas as vozes que foram guardadas pelo Senhor, todos os gritos, todas as lágrimas, todos os choros que foram apresentados diante de Deus, no tempo certo, essas vozes elas serão soltas, e elas terão o som como o som de trovões, como o som de muitas vozes, e isso irá abalar aquilo que é abalável, para que o inabalável ele permaneça aqui sobre a terra. E tudo isso fala de um processo que Deus está realizando na minha e na sua vida, e a oração é esse instrumento de Deus que vai fazer com que as coisas elas sejam abaladas com a resposta que virá do céu na sua direção. Que coisa isso! Um incensário cheio de orações. Eu quero hoje declarar para você: nós precisamos encher o incensário. Ei, será que o teu incensário, como está o teu incensário? Como deve estar o teu incensário? Qual tem sido a tua contribuição para o incensário? Você entende, você compreende comigo que não há nada que Deus faça se não for por intermédio de oração? Nada. Deus, Ele pode, mas Ele não se move se não existir oração. E sempre foi assim desde o início. Mas a grande pergunta e a grande interrogação é: como tem sido o teu depósito para encher o incensário? Como tem sido a tua contribuição? Porque aquele incensário vai ser cheio do incenso que sobe, que é guardado, que é armazenado lá no céu, da tua oração. Isso requer, queridos, isso requer perseverança, sabe? Porque é como se você, em cada tempo, você fizesse um depósito daquela mesma coisa que você não desistiu e que você não abriu mão. E você faz mais um pouco hoje, e amanhã você faz mais um pouco, e você vai enchendo. Você vai enchendo, enchendo, enchendo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm depositado nesse incensário.
mas talvez algumas tenham contribuído muito pouco. E talvez essa resposta ainda não veio. E talvez esse fogo ainda não foi liberado sobre esse incensário. Porque talvez as vozes de tudo aquilo que você tem lançado ainda tem tido uma pouca incidência diante de Deus. Ou talvez você desistiu no meio do caminho. Olha, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo lá na prisão, ele levantou um incenso para o Senhor. Mas deixa eu te dizer, aquele ali foi o depósito que transbordou. Amém. Ali, o incensário transbordou, mas já existia incenso todo dia, amém, queridos? Vocês estão lembrados? Eu falei aqui nessa quarta-feira, que Paulo saía e ia procurar um lugar para orar. Todos os dias ele fazia isso. Todos os dias. Ele encontrou um lugar de oração. E disse que quando ele saiu do lugar de oração, veio uma menina que era uma adivinhadora. E aí depois de vários dias ele repreende, expulsa aquele demônio de adivinhação, e por conta disso ele foi preso. Só que ele não mudou o propósito. E mesmo ali dentro da prisão, em um local, em um momento completamente inadequado para ele manter a mesma postura de levantar um incenso para o Senhor, né? Depois de ter sido açoitado com 39 chicotadas, tendo sido preso na lama daquela prisão, e de repente ele chega para Silas e disse: Silas, dizia assim, bota um dó aí. Aí Silas botou um dó. E eles começaram a levantar um incenso na cadeia. E olha, aquele incenso transbordou o incensário. E o texto disse que houve um terremoto na cadeia. Parecido, né? Parecido com essa palavra. As vozes de trovão, as cadeias se abriram. Porque o incensário transbordou. Pois é, amados. Quando o incensário ele transborda, as estruturas aqui, elas são abaladas. Deixa eu te falar uma coisa. Enche o incensário, porque Deus ele quer abalar as tuas estruturas. Deus ele quer abrir as tuas cadeias. Ele quer abrir os portões que estão fechados. E Ele quer estabelecer o propósito. Quando o incensário é cheio e transborda, é impossível que estruturas não sejam derrubadas, que cadeias não sejam quebradas, que portas não sejam abertas. Tudo o que acontece hoje é fruto de depósitos que foram feitos ontem, que foram feitos no passado. Você é resposta de incenso que subiram e que foram armazenados nesse incensário. Nós estamos aqui por causa disso. Alguém depositou para nós. Alguém gastou. Alguém ofereceu, alguém sacrificou e algo subiu para que essa resposta ela viesse na sua direção, na minha direção.
As orações do passado encheram, armazenaram dentro do incensário. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Estamos num tempo de encher o incensário. Se queremos respostas, se queremos que estruturas elas sejam abaladas, se queremos mudanças, se queremos transformações, nós precisamos encher o incensário. Encher. Deixa eu lhe dizer, talvez a sua contribuição durante toda a sua vida tenha sido muito pequena. Eu acho que a minha foi muito pequena ainda. Hoje de manhã eu estava falando aqui para os irmãos que Jesus se retirava para orar. E ele fazia depósitos de 8 horas de oração. Nas madrugadas. Diz que ele se retirou para orar ao cair da tarde. E na 4ª vigília da noite, ele volta em direção aos discípulos. 8 horas, a madrugada inteira na presença. Que depósito! Os meus depósitos têm sido ainda tão pequenos. Eu tenho tantos anseios e tantos desejos, mas eu tenho depositado tão pouco ainda. O Senhor que muda tempos e estações, irmãos. Quem deseja mudança aqui? Quem é que deseja mudança? Quem deseja mudança? Quem? Nós desejamos mudanças. Todos nós. Desejamos mudanças de tempo e estações. E o Senhor ele faz isso. Lá em Daniel, capítulo 2, verso 21, declara isso. Coloca aí, Milena, por favor. Que Deus é esse Deus que faz isso. Que abala as coisas que são abaláveis. Que abala estruturas. E nós temos muitas estruturas que precisam ser abaladas. Tem muita gente que precisa de um terremoto. Sim ou não? Sim ou não? Deus precisa mandar um terremoto na sua vida. Para te acordar, para te despertar. Para abalar. Literalmente abalar. E gerar mudança de tempo e mudança de estações. Não existe mudança de tempo e de estações sem depósito nos incensários. Deus que muda os tempos e as estações. Os dons nos dão tempos e estações. E que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém, amados? Mas dá para aqueles que rogam ao Senhor por isso. Se nós queremos ver isso, amados, nós precisamos ter isso. O Deus que está pronto e disponível para dar sabedoria e inteligência para cada um de nós. Quem deseja isso? Sabedoria e inteligência. Queridos, nós precisamos de tanto disso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem colocado chaves nas nossas mãos para que nós possamos girar essas chaves de mudança de tempo e de estações. Dentro do processo que Ele tem para cada um de nós. Daniel foi um cara que foi diferenciado dentro da sua geração. E Daniel, ele foi um profeta de Deus, onde muitos reis passaram, mas ele permaneceu firme no seu propósito. Os reis passam, mas os profetas permanecem. Daniel, diz alguns historiadores e teólogos que 4 reis se passaram na Babilônia. E Daniel permaneceu intacto no seu propósito. Olha que coisa tremenda isso.
E ele era esse cara. Olha quem era Daniel. Daniel era esse cara que fala lá em Daniel 5, verso 11. Mas ele tinha um segredo. Daniel, ele tinha um segredo. Ele fazia 3 depósitos durante o dia. Sim ou não? Era governador, vivia no palácio, tomando as decisões, resolvendo enigmas, resolvendo e solucionando e interpretando coisas que ninguém conseguia interpretar. E diz uma coisa que eu acho incrível, Daniel 5:11. Vamos ler aqui, acompanha aí. Quando o rei Beltesazar tem a visão de uma mão escrevendo em uma parede uma frase, uma mensagem, e os magos, feiticeiros, todos tentaram decifrar e não conseguiram. E a sua mãe, lembrando de Nabucodonosor, e disse: olha, tem um homem que no reinado de teu pai ninguém conseguiu resolver enigmas, mas esse Daniel, ele consegue. Chama ele. E olha o que é que ela diz no verso 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Amém ou não amém? Será que a gente precisa de inteligência e sabedoria, irmãos? Se queremos mudanças e transformações, se podemos promover essas mudanças de tempos e estações. E diz: sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente de conhecimento e de inteligência, de interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de quê? Soluções de quê? Soluções de casos difíceis. Eu me amarrei nesse negócio, meu irmão. Me amarrei nisso. Ei, tem um negócio aqui difícil de resolver. Ei, tem um problema estocástico, Rafa, que ninguém conseguiu resolver. Chama a Rafa, que Rafa resolve. Um problema, um caso difícil, né? Um problema matemático de uma integral, de uma derivada, chama a Rafa, que Rafa resolve. Porque coisa difícil. E aí, lá naquela época chamavam quem? Daniel. Daniel. Sabe por quê, queridos? Tem dons e talentos que Deus entrega na mão de pessoas que irão ser agentes de mudança e de transformação dentro da sua geração. Dons e talentos que abrem acessos diante de poderosos, de reis, de pessoas investidas de autoridade, e que em nada se difere de pessoas normais, mas pessoas que resolveram tomar posições de não se contaminarem, de não negociarem, de não se corromperem, de não se venderem, mas de permanecerem firmes. E aí os reis passaram, mas Daniel, ele permaneceu. E os seus dons e os seus talentos, e a sua sabedoria e a sua inteligência, abriu esses acessos, e se levantou um testemunho. Você sabe o que foi que eu descobri? Eu descobri que
O rei, diante dos magos que não conseguiram resolver, o rei ele queria matar todos os magos e encantadores. E Daniel disse: não, poupa eles. Passa aqui esse problema para ver se eu consigo decifrar. E Daniel decifrou. E por conta disso, esses magos e esses feiticeiros encantadores, eles começaram a seguir Daniel, a estudar o Deus de Daniel. E você sabe o que é que isso promoveu e provocou? Provocou que os magos que vieram presentear Jesus eram os magos que foram preservados na Babilônia, que desde então, com o testemunho de Daniel, eles passaram a seguir ao Deus de Israel, eles passaram a ter o conhecimento da profecia do Deus de Israel. E enquanto em Belém estava para nascer, esses magos e encantadores, eles já sabiam a profecia, porque desde então eles começaram a estudar os profetas messiânicos, e estes reis e magos vieram de lá para presentear o Messias. E quando eles chegaram, muitos ainda não sabiam, e perguntaram: mas onde está o Messias, aquele que haveria de nascer? E vocês não sabem? Mas eles já sabiam. Sabe por quê? Por conta do testemunho de Daniel, e que esses foram poupados. Olha que coisa incrível, um homem gerando um impacto para toda uma geração. E mediante a tudo isso e a esse depósito, ele teve um impacto dentro de um reino pagão, dentro de reis que não conheciam ao Senhor, mas que reconheceram ao Deus de Daniel e ao Deus de Israel. Que os nossos dons e que os nossos talentos, queridos, diante do chamado que Deus tem para nós, eles possam ser usados e possam nos gerar acessos, para que nós possamos, com essas chaves, nós possamos literalmente fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. Ei, Deus ele quer estabelecer o seu reino. Amém ou não amém? Deus quer estabelecer o seu reino. Deus quer estabelecer o seu reino. Sabe o que é, queridos? É fazer com aquilo que há de acontecer possa acontecer. É fazer com que aquilo que foi anunciado e foi profetizado venha a acontecer, seja evidenciado e venha a existir. É trazer o futuro para o nosso presente. É declararmos que as chaves que nós temos de fazer as ligações aqui irão estar dando o acesso para que esse reino ele possa ser estabelecido. Venha o teu reino. Estamos chamando para que o plano, que o propósito e que o futuro que Deus estabeleceu, ele possa ser estabelecido e realizado na nossa geração. Eu quero lhe dizer que essa é uma oração, sim ou não? Isso é uma oração. Isso é um depósito que precisa ser cheio para que possa ser verdade na nossa vida, na nossa geração. E somos nós, queridos, os responsáveis por isso. Sabe por quê, queridos? Porque nem tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é estabelecida quando o reino dele foi implantado dentro de nós. Enquanto o reino não foi implantado, a sua vontade não é estabelecida. Então, tudo que acontece no mundo não é vontade de Deus. Ele pode ter o controle, mas nem tudo que acontece não é da vontade de Deus, porque o reino dele ainda não foi estabelecido na vida das pessoas. Então nós temos essas chaves, nós temos o caminho para abrir esses portais de realização da vontade do Senhor. E quando Deus quer realizar isso, Ele levanta alguém. Ele levanta uma pessoa, Ele chama uma pessoa para realizar. E olha, querido, deixa eu te dizer, geralmente essa pessoa que tem muito depósito lá no incensário. Você pode ir lá pesquisar,
tem depósito incensário. Porque são através dos dons, talentos e habilidades que esses acessos, eles são liberados na vida dessas pessoas. Deus usou José em uma terra estranha, em uma cultura estranha, em deuses estranhos. José vestia a roupa de egípcio, mas foi usado por Deus para sustentar toda um território de fome e para a preservação da sua descendência e da sua casa. Porque não tem problema de Deus usar em outro lugar. Olha os homens que Deus usou em outros lugares, em lugares hostis, inadequados, mas foram pessoas que as chaves que foram entregues nas suas mãos, e eles fizeram esse nível de diferença. E queridos, nós precisamos fazer nesse tempo. Nós precisamos fazer nesse tempo. Existe uma nuvem que está sendo cheia de oração, está sendo acumulada essa nuvem, esse incensário, desse depósito, para que possa transbordar. Mas muitos antes de nós deixaram esses depósitos. Se juntem também a nós nesse tempo, para que aquilo que haverá de acontecer daqui a algum tempo, possa ter a nossa contribuição. Possa ter, queridos, possa ter lá. As nossas vozes possam estar sendo armazenadas. As vozes dos nossos depósitos, as vozes dos incensos que subiram diante de Deus, né? Tudo isso é resultado, queridos. Deixa eu te dizer, tem incensário, e que tudo que aconteceu, e que tudo que tem acontecido, são orações dos heróis da fé, são orações dos avivalistas, são orações de homens e mulheres que pagaram um preço, e que estão aí. E é por isso que, queridos, o Senhor fala das chaves que estão diante de nós, onde Ele disse: se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, será ligado aqui na terra e será ligado. Olha, quando o meu depósito se junta com o teu depósito, tem um mistério de Deus aí. Esse depósito, ele ganha uma intensidade maior, um mistério de concordância. Isso sobe. Imagina uma igreja, imagina um povo, imagina uma nação, quando clama diante de Deus, quando se estabelece um único propósito diante disso. Queridos, é impossível que os trovões, que os terremotos, que as estruturas, elas não sejam abaladas, que as coisas, elas não venham a acontecer, elas não sejam liberadas. A força e o poder num povo que se une com as armas certas, com as chaves certas, daqueles que estão ligando a oração de homens e mulheres, de reformadores. Foi o clamor de reformadores que fez com que tudo que acontecesse na igreja viesse a acontecer, inclusive nesses dias, queridos. Pessoas que não negociaram isso, pessoas que não abriram mão disso, pessoas que não quebraram a sequência, e que houveram a resposta da parte de Deus. E nós precisamos entrar nesses dias, queridos, nessa rota. Precisamos entrar nessa rota, sabe? Entrar dentro dos processos. Jesus, ele foi tentado pelo diabo lá em Mateus capítulo 4. Mas essas fases, elas muitas vezes representam, sabe, queridos, as mudanças. São mudanças de fases e mudanças de estações. E às vezes as coisas que nos sobrevêm, elas são exatamente para provocar isso. Jesus, ele foi tentado no deserto pelo diabo, onde o diabo começou a fazer ofertas para Jesus. Ofertas de reinos, levando ele lá ao pináculo e mostrando os reinos, e disse: olha, tudo isso te darei se prostrado tu me adorares. Oferecendo, ofertando, gerando dúvidas, gerando questionamentos dentro da nossa própria identidade. O diabo, ele trabalha dessa forma.
né? Tentando gerar dentro das pessoas inseguranças. O diabo sempre tem um si para nós, né? Mas quando nós entendemos e passamos por essas fases, nós somos levados a ser testados e experimentados para vermos se nós seremos aprovados. E é muito intrigante como esse texto diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Olha só que coisa. Ele precisava ser tentado. Ele precisava ser experimentado. Para que essa fase ela mudasse e uma outra fase pudesse ser estabelecida na sua vida. Olhe, vai ter coisas que as fases só serão mudadas quando você foi aprovado nos testes. Talvez ela não mudou ainda, porque você não tem conseguido ser aprovado nos testes que você tem sido submetido, nessa guerra de reinos, porque nós vivemos uma guerra de reinos, uma guerra de trono, uma guerra de coroa. Guerra de reinos, queridos. Guerra de reinos. E nós precisamos muito entender isso e fazer a diferença. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre mostrou que Ele não precisa de muitas pessoas para gerar impacto e transformação. Quando tinha muita gente, Ele mandava, não, vamos tirar, porque tem gente demais, porque eu vou mostrar que eu não preciso de tanta gente para gerar impacto e transformação. Queridos, Ele não precisa de muita gente, mas Ele precisa que aqueles que sejam verdadeiros. Se forem poucos, mas se forem verdadeiros, eles gerar impacto. Ei, 4 rapazes na Babilônia geraram um impacto. 4. 12 homens geraram um impacto em todo o continente. Não precisa ser muitos, queridos, mas precisam ser inteiros e verdadeiros. Do mesmo jeito, o inimigo, ele também sabe que ele não precisa de muito para tentar dissuadir e de contaminar. Você lembra da palavra do joio e do trigo? A palavra do joio e do trigo é interessante. Diz que foi feita uma plantação, e diz que durante a noite o inimigo vem e plantou o joio lá no meio do trigo. Plantou uma sementinha lá, e aquela sementinha foi o suficiente para que quando depois viesse a crescer, fosse interpelado, mas você não plantou semente boa, por que está nascendo aqui joio? Porque o inimigo sempre está querendo contaminar, e para contaminar também não precisa de muito. Olha essa guerra que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender isso, entender essa parte que nos cabe para dentro de um chamado. Deus tem um chamado para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus ele estabeleceu o seu ide, Ele disse: ide e fazei discípulos em todas, diga sem medo, em todas, diga nações. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer nações. Deus quer nações. Sabe por quê? Porque Ele quer resgatar o governo dEle nas nações. Deus, Ele quer nações, queridos. Ele manda irmos às nações.
Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa entender que Deus, Ele ama nações, Ele quer nações. Deus ama o Brasil, Deus quer a nação brasileira. Deus não desistiu da Europa, não desistiu da África. Tem um propósito. E Ele manda que nós possamos ir às nações. E não venhamos a desistir das nações. Sabe por quê? Porque as nações, elas foram entregues. Queridos, hoje vivemos um tempo de resgate às nações. Do mesmo jeito que o joio, ele consegue contaminar. Hoje nós vivemos um momento onde uma pequena minoria organizada, ela controla o mundo inteiro. Vocês sabiam disso? Ah, pastor, agora está virando agora a teoria da conspiração. Ela já existe há muito tempo. E hoje um pequeno grupo de pessoas controla o mundo inteiro. Uma pequena minoria controla o mundo inteiro. Estão postadas em nações. E nós precisamos fazer a diferença. Como é que Daniel, ele faz a diferença em 4 gerações de reis. Um profeta, ele faz a diferença em 4 gerações de reis, e não era na sua nação. Porque Deus, Ele não desistiu das nações. E Ele quer resgatar o governo dEle nas nações. E Deus precisa levantar profetas. Homens que mudem as estações, os tempos, que gerem transformações, que encham os incensários, para que as estruturas possam ser abaladas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. As estruturas do Brasil têm sido abaladas porque alguém lá atrás pagou um preço. E Deus está transformando a nossa nação, porque o incensário, ele tem sido cheio da oração da igreja. E a igreja, ela não pode se calar. Porque uma minoria não pode controlar o mundo inteiro. Quando a igreja silencia, ela se torna irrelevante e ela deixa de ser cabeça e passa a ser cauda. E quando isso acontece, não há transformação. Nós precisamos entrar na agenda de Deus, daquilo que Ele deseja e quer fazer através de nós. Queridos, por muito tempo nós temos vivido uma agenda nossa, mas eu quero te dizer, precisamos nos alinhar à agenda de Deus, para que venha o seu reino, e a sua vontade possa ser estabelecida. Nos alinharmos a Ele, entendermos o plano e o projeto dEle, e entender que uma minoria não pode gerar um controle. Nós precisamos nos levantar para sermos protagonistas, queridos. Há um projeto de mudança e de transformação, e que acontece com a implantação do reino de Deus na vida das pessoas. E quanto mais nós fazermos isso, queridos, nós passamos muito tempo orando, clamando aqui dentro, no que diz respeito ao Senhor acabar com o carnaval, festa promíscua e tantas coisas que acontecem dentro da nossa cultura. Mas o que nós precisamos é resgatar a cultura e controlarmos a cultura, na cultura divina, na cultura do reino. Você entende isso? E o que é a cultura do reino? Que adianta? Não adianta, queridos. Porque quando é que o carnaval ele se acaba na vida de uma pessoa? Quando a cultura do reino é implantada nela. Sim ou não?
De que adianta eu tentar lutar contra o galo da madrugada? Eu preciso implantar o reino de Deus na vida das pessoas. Porque quando eu implanto o reino e a cultura do reino, essa cultura babilônica mundana, ela deixa de exercer influência, e vai existir um momento onde o galo da madrugada já não vai ter, porque a gente já implantou a cultura do reino no coração de uma cidade. Então entenda o quanto nós precisamos fazer, o quanto nós precisamos trabalhar, quanta incensário nós precisamos encher. Se eu e você trabalharmos nisso, querido, aqueles que estavam lá na cultura, na contracultura, mas quando implantarmos a cultura do reino dele, tudo isso vai se acabar e vai existir um momento, como houve no avivamento dos países de Gales, do país de Gales, onde, queridos, as prisões ficaram vazias, os bares foram fechados, porque a cultura do reino foi implantada naquela região. E não tinha mais ladrão, não tinha mais assassino, não tinha mais alcoólatra, não tinha mais viciado em drogas, porque o reino de Deus foi estabelecido. E nós precisamos fazer isso, gerar isso, resgatarmos a cultura do reino. Porque uma nação, ela é a sua cultura. E aonde quer que a cultura do reino é implantada, há transformação e mudança. Não há necessidade de esforço. Quantas pessoas nós não conhecemos que abandonaram as drogas, abandonaram os vícios, que restauraram seus relacionamentos, seus casamentos, porque o reino foi implantado. E é isso que nós precisamos. A igreja realizando o seu papel. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para os judeus, foi para os gentios, mas Deus resolveu colocar ele diante de reis e diante de poderosos. Eu não sei o que é que Deus pode fazer aqui, mas Deus pode levantar pessoas aqui, investidas de autoridade, investidas para legislar a cultura do reino, sim ou não? Investidas para fazer uma diferença onde quer que elas estejam. E eu quero dizer que essa pessoa pode ser você, que Deus pode tirar você do anonimato, para te levantar a um lugar onde Ele vai estabelecer o reino dEle a partir de você. E é por isso que tantas coisas nós temos sido atingidos, alvejados. Que Deus possa levantar cada um de nós como reformadores da cultura do reino, e carregarmos a agenda do Messias. Amém, amados? Você já parou para perguntar qual é a agenda de Deus? Qual é a agenda de Deus para esses dias? E aonde eu estou nessa agenda? Aonde você está inserido dentro dessa agenda? Deus tem uma agenda, queridos. Está tudo pronto no coração de Deus para Ele fazer e realizar. E Ele precisa usar pessoas para isso. Sempre foi assim. Se nós não nos alinharmos à agenda de Deus, outras coisas estão realizando agendas. Existe uma agenda globalista da ONU para 2030.
Se você ler isso, você vai vomitar. Que você não tem ideia do que essa agenda de preparação do anticristo está querendo estabelecer nesses dias. Essa semana, no país de maior democracia do mundo, os Estados Unidos, no estado da Califórnia, foi promulgada uma lei de permissão para que homossexuais adultos possam ter relações sexuais com menores. Alguém viu isso aqui? Sabe o que é isso? Olha só. Homossexuais adultos. Não é considerado mais crime relação sexual com menores. Sabe o que é isso? A instituição da pedofilia. A agenda global da ONU. Está estabelecido tudo isso. Nós estamos vivendo o fim, irmãos. Quem é que irá fazer a diferença nesses dias? A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. Sendo profeta. Sendo profeta. E não negociando. Nós precisamos, queridos, nesse tempo, sermos os conquistadores das nações. Primeiro a nossa. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Qual é o depósito que você tem feito para encher o incensário por uma transformação da nossa nação? Qual é o depósito que você tem feito? O Senhor já fez muita coisa, mas deixa eu te dizer, Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Ele vai fazer mais. E se depender de mim, eu vou dar minha contribuição para esse projeto de transformação da nossa nação. Porque o Senhor, dentro desse propósito do ID, Ele mandou ir às nações. E nós queremos declarar que o Brasil irá passar por um processo de transformação. E irá ir para as nações. O Brasil irá ser esse celeiro de missionários e profetas que irão impactar os continentes dessa terra, porque aprove a Deus que isso acontecesse. E eu quero lhe dizer que nesses dias nós precisamos nos levantar como igreja, encher o incensário do céu, para que Deus possa derramar e abalar as estruturas que ainda precisam ser abaladas, e o reino dele seja estabelecido sobre esta terra. Nós não podemos negligenciar o nosso chamado para isso, irmãos. Não podemos achar, e mesmo que sejamos um único remanescente, Deus irá nos sustentar. Jamais poderemos achar, como Elias achou, que chegou diante de Deus, mas Deus, eu estou aqui sozinho. Todos os profetas se foram, e eu estou aqui só. E o Senhor teve que falar para Elias: olha, um profeta igual a Elias, o calibre dele, e disse: não, Elias, ainda tem 7.000 profetas que estão ali, que não se corromperam. Mas Senhor, aqui na caverna e tal. Não, Elias, tudo bem, não tem problema não. Faça o seguinte: unja Eliseu, Azael e Jeú, e vem, eu vou te recolher. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como pessoas, nós somos insubstituíveis,
Mas, enquanto missão, nós não somos insubstituíveis. Se você não se colocar à disposição de Deus, não tem problema, Deus vai usar outro. Mas eu quero ser protagonista na minha geração. Eu quero realizar o meu depósito no incensário por a transformação da minha nação, por uma geração que será alcançada. Eu quero entregar para a geração dos meus filhos e dos meus netos uma nação melhor, uma nação onde vai declarar que durante 20 anos eu fiz depósito diante de Deus para a mudança e transformação de uma nação, para ver o governo do justo estabelecido, para ver o Senhor abalando as estruturas e ver o avivamento sobre a nossa terra. O Senhor, Elias, ungiu Eliseu. Mas quem ungiu Azael e Jeú não foi Elias, foi Eliseu. Às vezes, o Senhor vai cumprir a missão na vida de outra pessoa, mas Ele não vai deixar de cumprir. Você entende isso? Ele não vai deixar de cumprir. Isso é uma realidade. Amados, nesses dias, vivemos de dias decisivos. E nós, verdadeiramente, precisamos pregar o que nós vivemos. E nós precisamos viver o que nós pregamos. Porque se formos poucos, mas se formos inteiros e verdadeiros, Deus fará coisas extraordinárias através de nós. Iremos impactar essa terra. E eu creio que Deus vai levantar aqui reformadores da cultura do reino. Amém? Eu creio tanto nessa geração, queridos. Eu creio que Deus vai revolucionar a educação de Pernambuco através da igreja. Eu tenho orado por isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou estar te dizendo aqui agora. Deus vai levantar uma nova geração de professores. E nós vamos resgatar a educação de Pernambuco. A igreja vai ter a educação novamente nas suas mãos. Nós iremos transformar. Pernambuco será um modelo para o Brasil inteiro. Daqui sairá modelos para muitas nações do que Deus irá fazer. O pastor está ficando doido. Estou, meu irmão. Creia no que eu estou lhe dizendo. O Senhor vai levantar aqui novos escritores aqui. O Senhor vai levantar aqui cientistas. O Senhor vai levantar cientistas políticos com a mentalidade do reino de Deus. O Senhor vai levantar aqui, queridos, doutores. O Senhor vai levantar aqui deputados, senadores, que terão o governo do justo estabelecido sobre a nossa nação. Olha, queridos, eu creio nisso, tenho orado por isso. O Senhor vai fazer. Eu quero te dizer, você pode ser esse Daniel, você pode ser esse José, você pode ser esse Neemias, que Deus quer usar nesses dias, para enchermos o incensário, abalarmos as estruturas, e estabelecermos o reino de paz, de justiça e de alegria do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Entenda o chamado do Senhor. Entenda.
Ei, Deus pode te usar. Mas Ele não apenas pode, Ele quer te usar. Ei, você pode abalar essa terra. Onde você estiver, você pode abalar. Você pode impactar. Precisamos ser uma igreja transformadora no nosso território, irmãos. Nós temos feito muito pouco ainda. Precisamos fazer mais. Precisamos desprender as nossas ligaduras. Precisamos transtornar esse lugar. Para que, assim como quando os discípulos de Jesus chegaram,